Oi, hoje é a resenha do conto Amor e Outros Prolegômenos, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Um filósofo, de cujo nome não me lembro, disse que a vida se resumia em nascer, comer, defecar e morrer. Ele está parcialmente certo. Assim começa Amor e Outros Prolegômenos, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história de José e Maria. Olha que nome bacana dos dois, né? Simples, nada demais. Bom, o que temos aqui é aquela velha e boa história, né? De um casalzinho apaixonado. Aqui, na verdade, nada começou ainda, né? José está apaixonado por Maria, né? Aliás, ela nem sabe que ele existe. Mas aquilo não vai para frente porque José é muito tímido. Aliás, tem um detalhe importante. Ambos são ricos. Um é rico, outro é mais rico ainda. E, na verdade, isso aí não ajuda eles não, né? Não ajuda eles a terem algum contato. Se bem que, num certo dia, parece que na rua, José tomou uma certa atitude, né? De tentar, sei lá, se apresentar para Maria. Literalmente, né? Ela estava andando, ele entrou na frente dela e falou: "Oi, meu nome é José." No que ela respondeu: "Oi, meu nome é Maria." Dá para perceber que a coisa não vai andar muito para frente, né? Porque literalmente os dois são tímidos, né? Enfim, não ata nem desata esse início de talvez um namorico. Enfim, ele sempre volta meio cabisbaixo para casa, né? Então a sua mordoma, a Dida, uma preta, praticamente uma segunda mãe que ele teve, percebe, né? A mãe, pelo jeito, não percebe muito, né? Mas enfim, a Dida percebe, pergunta para ele o que está acontecendo e ele acaba expondo para ela que está apaixonado por uma mocinha ali do lado, né? Os vizinhos, na verdade, né? Mas eu vou parar de contar a história por aqui, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto interessante, mas bem simplesinho. Minha avaliação do texto. Bom, primeira coisa, tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando o que diabos é prolegômeno. Eu não sabia. Aliás, no vídeo de ontem eu até comentei, né? Será que durante a leitura nós vamos descobrir o significado dessa palavra ou terei que recorrer ao velho e bom dicionário? Eu adoro ver dicionário, né? Não sei se vocês têm esse costume, deviam ter. Eu sempre estou conectado com um dicionário online, sempre que eu esbarro com uma palavrinha que eu não sei o significado, novas palavras. Aliás, muitas palavras eu acabo descobrindo o significado, depois eu esqueço e volto a ter que recorrer ao dicionário frequentemente. Mas eu gosto de descobrir novas palavras. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, prolegômeno. Não tinha a menor ideia do que se tratava. Enfim, né? Sim, aqui o autor, o narrador do texto, diz pra gente literalmente do que se trata. Quer dizer, ele não explica exatamente, mas a gente compreende que é uma espécie de uma certa enrolação. Pois sim, o que acontece no começo dessa história, aliás, a gente não percebe que é uma história que tem a ver com um romancezinho adolescente, embora o título, né, Amor e Outros Prolegômenos, pudesse sugerir pra gente. No começo aqui desse texto, nós temos justamente um pouquinho de desenvolvimento dessa história inicial que está colocada no começo do texto que eu li para vocês, que é justamente essa definição básica da vida, né, que é nascer, morrer. No caso aqui, ampliada por nascer, comer, defecar e morrer. O texto inicial justamente fica questionando essas coisas, né? Todo mundo tem que passar por essas fases, passa por umas outras, aqui e acolá, mas no fundo, não dá para fugir disso. Mas, claro, depois de um certo momento, o narrador diz: não, eu já enrolei bastante, não comecei a falar ainda o do que se trata essa história. E aí que ele fala, comenta que deixamos os prolegômenos de lado. E o que é afinal essa palavra? Bom, é apenas uma introdução longa e enfadonha, literalmente isso, que foi o que ele fez no começo aqui do texto dessa história, onde você fala, tá, começa a história, eu quero saber o que vai acontecer por aqui. Porque eu não sei se vocês são como eu, né? Eu gosto de ler um conto onde exatamente a gente encontra uma história, uma peripécia com personagens. Eles estão numa situação X, passam por uma mudança e a história começa. Tem um desenvolvimento e uma conclusão. O tradicional, começo, meio e fim. Mas muitos autores gostam realmente
no início do seu texto, fazer um grande apanhado geral, contexto da história, um contexto para os personagens, ou às vezes um contexto histórico, um contexto social, vários tipos de apresentação, mas criar realmente uma espécie de cenário para a sua história. Muitos autores exageram nesse negócio, né? E chegam às vezes a lugar nenhum, porque na verdade enrolam, e você percebe logo de cara, depois de 2, 3, 4, 5 parágrafos, que você sabe que aquilo não vai servir para a história em si. É meio que óbvio aquilo. Portanto, eu acho que eu já passei por isso várias e várias vezes com vários autores e sempre estava diante de um prolegômeno e não sabia. Agora eu sei. Espero não esquecer essa palavra, que é bonitinha, inclusive, né? Enrola bem a língua para falar prolegômeno. Não é um trava-língua, pelo menos para mim. Para muita gente pode ser. Enfim, prolegômeno é o que temos aqui no começo aqui dessa história romântica. E aí a gente pode fazer uma conexão com o que a gente viu na primeira história aqui de Carne Crua. Que literalmente as duas histórias ela têm a mesma estrutura. Lá também nós tínhamos um bom prolegômeno. Pois é, naquela outra história o personagem ele estava com a ideia fixa a respeito da gordura, a gordura que os seres humanos acumulam. E claro, pode resultar numa doença grave e você acabar morrendo. No fundo, essa questão exatamente não servia de melhoria para a história da vez, ou seja, não agregava valor para a história. Claro, em termos gerais você pode ter um pouco de conhecimento, digamos assim, porque no primeiro conto, Rubem Fonseca, ou o narrador da história, passa muitas informações interessantes a respeito da gordura corporal. Aqui no caso, nós temos essa questão da definição da vida, que é o nascer, comer, defecar e morrer. E tirando isso também, você pode perceber que não acrescenta quase nada à história da vez, que é a historinha romântica. Só que você pode me perguntar, peraí, a outra primeira história também era isso, né? O protagonista, ele é interessado por uma moçoila também, e tínhamos um final naquela história. Eu posso dizer para vocês um certo spoiler, não exatamente detalhar, mas o final deste conto é igualzinho ao outro conto. Não literalmente em termos de palavras, mas a situação final. Acontece coisa idêntica. Aí você percebe que na verdade os dois textos eles são muito próximos. Primeiro porque os dois têm os tais prolegômenos. Depois que é um fiapo de história, não acontece muita coisa super desenvolvida. E a narrativa logo acaba, temos um final, às vezes podemos dizer apressado, porque na verdade nem começou a desenvolver a história da vez, a gente não tem mais detalhes a respeito dos dois protagonistas, né? Tanto o homem quanto a mulher, o casalzinho que está se aproximando, e no fundo, chegamos a um final praticamente idêntico. É uma coisa bastante curiosa, será que o Rubem Fonseca, já tentando entender aqui essa coletânea, ele está querendo fazer uma certa construção através de cada um dos contos? Ou seja, as histórias elas não são independentes. É um livro com um conceito bem claro, ou ainda não claro. E o que eu quero dizer, temos uma certa temática aqui que talvez vá entrelaçar todas as histórias. Por isso que é uma espécie de repetição. E eu espero que seja realmente isso, porque senão temos um certo problema aqui, né? Duas histórias fracas, uma seguida da outra. Quem já leu outro conto também, a resenha do outro conto, aliás, eu deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida que eu falei no vídeo anterior a respeito da primeira história aqui de Carne Crua. Eu havia comentado que quando eu terminei a leitura, eu falei, que história fraca. E falei, poxa, como é que coloca uma história tão simplesinha assim, Rubem Fonseca, para você abrir uma coletânea? Sempre digo, em boas coletâneas, o autor tem que colocar pelo menos o primeiro conto, o segundo, o terceiro, histórias de bom nível, aquelas que você fala, puxa, coisa bem escrita, quero ver o próximo texto. Ele vai para o segundo, vai para o terceiro e fica bem impactado. Não quer mais largar aquele livro de maneira alguma, não importa se tem 10 contos, 15, 20, até mais às vezes, né? Ele vai querer terminar a leitura daquele volume. Mas quando você começa com histórias fracas, você desestimula o leitor a continuar a ler os demais contos presentes, inclusive se tiver bastante, porque ele fala, puxa, tem tanta coisa aqui para ler ainda, né? Mesmo que sejam histórias curtinhas, deixa o leitor um pouco decepcionado com certeza. E quando eu peguei a história anterior, eu falei, poxa, que história fraca, eu precisei achar um motivo, talvez nas entrelinhas, não da história, mas entrelinha da estrutura talvez do livro, aquela questão da gordura. Eu explico melhor, dá uma olhada lá no vídeo, que realmente eu tive que tirar então um coelho da cartola para poder dar mais valor àquele texto. Por ele só não valia a pena. Aí você pega essa segunda história que
praticamente é uma cópia do primeiro, e você fala, de novo, Rubem Fonseca, por que você fez isso? Ou seja, eu preciso arranjar uma outra explicação para esse texto, porque por ele simplesmente eu daria outra nota também inferior. Mas talvez ele comece a se conectar com uma certa estrutura que ele quer apresentar, se valendo de cada uma dessas pequenas histórias e criar um conjunto interessante até chegarmos ao final do livro. Pode ser que sim, pode ser que não. Lembrando de novo, essa foi a última obra escrita por Rubem Fonseca, foi sua derradeira safra artística, ou seja, ele pode já ter perdido um pouquinho a mão de ter sido de um contista, com histórias sempre impactantes, duas seguidas realmente muito fracas. Confesso para vocês que eu ainda não li muito de Rubem Fonseca, ele publicou 17 livros de coletâneas de contos, ou seja, é muita coisa. Ele sempre foi muito premiado, muito conceituado como um cara que realmente escrevia bastante, sempre com uma boa originalidade, claro, se repetindo nos seus estilos narrativos, mas isso não chega a ser um problema. O que eu quero dizer é que aqui na sua última obra, talvez realmente ele talvez não tivesse um conceito muito bom para apresentar, ou pelo contrário, ele tem, é exatamente o que gera um problema, mas também gera uma solução mais para frente aqui na história, no decorrer do livro, quando a gente realmente entender qual é o truque que ele está querendo mostrar para a gente. Ou não, né? Vamos descobrir. Na verdade, eu preciso atribuir uma nota fraca por esse texto, porque a função do prolegômeno aqui talvez seja menor do que foi na história passada, porque lá fazia sentido. De novo, veja um vídeo. Aqui eu não consegui entender direito o que isso ajuda um pouquinho essa história, ou a estrutura narrativa desse conto, ou o próprio estilo do autor. Por isso que eu atribuí bem menos. E espero que os próximos textos, que também são super curtinhos, ajude um pouco a eu tirar essa ideia da cabeça, né? Achar talvez alguma genialidade dentro desses contos. Por enquanto, eu estou decepcionado com as duas primeiras histórias. Enfim, para Amor e Outros Prolegômenos, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Aí fica na média, né? Eu acabei dando uma boa nota lá na semana passada, agora com a nota baixa, a média ficou razoável. Bom, só resta esperar que a partir da próxima história tudo comece a melhorar aqui em Carne Crua de Rubem Fonseca. E para fechar o vídeo, deixa eu dar uma dica super importante. No próximo vídeo, hoje e amanhã, estarei uma nova coletânea aqui em Contos do Meio-Dia, que será Clássicos do Conto Russo. Teremos uma sequência de 12 autores russos, cada um apresentando um par de história. Será bastante interessante e com certeza um panorama bem diferente do que a gente já tinha nas quintas-feiras, que eram histórias de Fernando Pessoa. Ainda continuamos com os estrangeiros. Vamos conferir então amanhã como é que começa esta aventura russa por aqui. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no projeto. E tchau!